É difícil assumir que estamos a passar por dificuldades, sem terras e sem futuro. Creio que devemos deixar nosso país lo mais breve possível, senão seguro que teremos dificuldade em sobreviver acá. Não abbiamo condizioni di dare una vita degna ai nostri discendenti. I nostri figli devono sognare e dobbiamo dargli questa opportunitā. Ir atnākusi tā stunda, kad mēs atstāsim visu, kas mums ir, un staigāsim pret vienu jaunu tēviju. Alles, was mit uns geschehen ist, tut noch weh. Wir müssen wieder neu anfangen. نحن حبينا نطلع من البلاد لغير مطرح منشان نكون العائلة كلها للمستقبل. Unser Heimatland Deutschland ist nicht mehr dasselbe. Deswegen brauchen wir neue Wege für unsere Kinder. De Braziliaanse regering heeft ons een kans aangeboden om deze nieuwe weg te beginnen. Tam będziemy mieli ziemię, żebym lepiej żyli z naszą żoną i z naszymi dzieciakami. Governanter do nas pomogą. Vi måste tro på vårt nya land. En dag ska våra barnbarnsbarn bli stolta av vår modighet. لأولادنا لعائلتنا Wir müssen wieder neu anfangen. Unser Heimatland Deutschland ist nicht mehr dasselbe. Deswegen devemos deixar nosso país lo mais breve possível, seguro que teremos dificuldade em sobreviver acá. Tro på vårt nya land. Não é possível dificuldade, não abbiamo terra, siamo ogni giorno più Deswegen brauchen wir neue Wege für unsere Kinder. Em meados de 1800 começou uma propaganda para a imigração para a América do Norte e América do Sul. Havia propaganda, os aliciadores do Brasil iam e diziam que aqui tinha terra, eles seriam donos das terras, porque na época em que a Polônia foi dominada pelos países que a invadiram, eles não tinham pátria, tiraram deles a identidade. O Brasil estava numa campanha de propaganda de trazerem imigrantes europeus para o Brasil. E aí foi o momento que eles decidiram também virem ao Novo Mundo. Porque na Áustria não tinham mais serviço, emprego, tudo era gente de fábrica. E não tinham mais trabalho para eles. Eles vieram porque souberam a notícia boa do Brasil, que aqui tinha lugares e espaço para eles se colocar. A grande promessa que todos teriam no Brasil, uma oportunidade melhor de ter uma propriedade, de criar sua família, de progredir e de ter também liberdade, especialmente quanto à sua etnia e quanto à religião. O sonho mesmo, o sonho dos holandeses, eu acho que é um sonho que todo mundo tem, né? De dar boas condições para a família, de dar condições melhores para os filhos, para a família, para netos e um futuro melhor para todo mundo. Nossa, o sonho muitas vezes a gente escutava eles entre si falarem, né, que era um pouco diferente do que encontraram, mas como as pessoas têm que se adaptar às vezes às coisas, né, e eles achavam que eles iam receber mais e não receberam isso, porque tinha muita gente entrando, né, para o Brasil. O objetivo deles mesmo era manter a família unida. Eles queriam assim, ó, se a gente fica aqui, os filhos terão que migrar para os outros países futuramente. Não vai ter trabalho. Muitos deixaram familiares lá, irmãos, pais, tios, né? Se despediram para talvez nunca mais os ver, né? Isso é um passo muito pesado e bastante emocionante. Eles saíram
da cidade de Steyr, onde eles residiam, pegaram um trem e foram até a fronteira da Áustria, a fronteira austro-italiana. Aí tiveram que fazer uma baldeação, pegaram outro trem que os levou até o porto de Gênova. Eles fizeram o percurso de carroça, os homens faziam a pé e as mulheres e crianças sobre carroções, fizeram o percurso daquela cidade onde moravam até Gênova. Aí então embarcaram nos vapores, né, e bastimente, e a viagem durou, como era normal na época, em torno de 36 dias. A viagem teve uma duração de 34 dias. Saímos de Beirute, pelo Mediterrâneo, com destino a Roma, Itália. E de Roma houve uma troca de navio e veio para o Brasil. O meu pai veio com 7 anos para o Brasil junto com os pais dele, né? A viagem foi muito difícil. Muito difícil, para mim era coisa para largar os pais. Eles ficaram, nós fizemos de navio 34 dias, com 3 crianças pequenas. Eles se despediam dos cemitérios, dos parentes, dos amigos e da terra. E aí, chorando e com o coração apertado, eles embarcavam no navio. E sempre era uma viagem de alto risco. Temos inclusive histórias de mortes durante a viagem. E quem vinha de lá para cá sabia que nunca mais ia voltar para o seu país de origem. Então, na verdade, era uma viagem que precisava muita coragem para ser feita. Principalmente ao deixar a parte mais fria do globo, então partindo para a parte mais quente, ali começou doenças tropicais que aconteceram que eles não tinham conhecimento, não tinham a mínima ideia do que podia acontecer. A viagem para o Brasil foi muito difícil, como de resto era para todo mundo na época, dadas as condições mesmo de transporte marítimo. Havia já os bastimentos, que chamavam, né, os navios a vapor, mas as condições eram precárias, a durabilidade da viagem era muito longa, mais de mês, e acontecia de tudo, também pela precariedade de higiene, e de médicos e enfermeiros, muita gente morria. Isso era muito, como de resto toda a Europa naquela época, né? Muita gente morria e simplesmente o que iam fazer? Jogavam ao mar, né? E ao virem ao Brasil nessa viagem, eles trouxeram então ferramentas, roupas, e as suas reservas que eles mantinham monetariamente tiveram que ser gastos com leite, porque a dificuldade maior era ter leite para as crianças. E muitas crianças acompanharam essas famílias. Eu cheguei a chorar quando eu escutei essas histórias. Sabe? E foi triste, eu acho, não tão somente com a vinda dos poloneses, mas como dos outros descendentes também, né? Muitas vezes as famílias saíam completas de Portugal e devido a algumas doenças que ocorriam no caminho, na viagem, poderia acontecer de alguém, algum familiar morrer e já chegavam ao Brasil com um familiar a menos, né? Então já era uma viagem que começava trágica, já abalava muito esses imigrantes. Durante a viagem, muitas pessoas, principalmente crianças, vieram a óbito, dentre as quais nós tivemos da própria família. Então isso também foi uma das grandes dificuldades, né, da vinda deles para o Brasil. Os meus tios bisavós, na sua viagem para o Brasil, ainda crianças de colo, inclusive um deles estava sendo amamentado ainda, devido a essas doenças tropicais, devido a nenhum recurso de saúde durante a viagem, acabaram falecendo e estando em alto mar, infelizmente foram ter que ser sepultados no mar, ter que ser jogados ao mar, não se podia trazer os corpos até a terra. Então é um começo muito duro, que você, imigrando, você é um jovem casal com vários filhos, digamos assim, 5 a 6 filhos, e perder 3 filhos pequenos nessa viagem. É um começo muito duro, muito difícil. Porque não tinha como parar um navio lá e levar para a terra. Não tinha como fazer. Jogavam até no mar, né? Muitas crianças foram jogadas no mar. Na viagem teve um fato pitoresco.
Uma criança de 6 anos, a mesma idade minha, caiu no mar. E foi aquele pânico, meu tio desceu correndo para a nossa cabine, pensando que poderia ser eu, entre outras crianças. Disseram que uma criança pequena de 6 anos, cabelo crespo, e meu filho era assim, eu desmaiei, eu achei que é meu filho. E a criança nunca foi achada, a família ia indo para Buenos Aires, para a Argentina, ao encontro também do pai, na mesma situação que nós estávamos indo. Então eu imagino hoje o drama daquele pai que acabou não revendo mais seu filho, realmente morreu e o corpo nunca foi encontrado. E aí o que fazer com aquele corpo? Jogar ao mar. E esse era o maior desespero dos pais, dos familiares, porque às vezes vinha pai, mãe, filhos, ou pai, mãe e a avó, e aí tinha que se desfazer desse ente querido. De Porto Alegre até as costas do rio Jacuí, eles foram de barco, né? Dali até Santa Maria, eles pegaram um trem, né? e desceram em Santa Maria, aonde permaneceram alguns dias até poder organizar um comboio, né? De 24 carros de boi, aonde colocaram todos os seus pertences, mais as crianças e as mulheres. Mulheres e crianças vinham em cima dos carroções, de mais famílias, né? E os homens tinham que caminhar a pé, porque não caberia todo mundo também, né? E um outro grupo, o grupo de homens iam a pé, e algumas mulheres menos idosas também acompanharam esses homens, e essa caminhada durou 12 dias. E daí devagar vinham de lá para cá. Isso aqui aconteceu, sim. E Santa Maria para Ijuí em carro de boi, né? Também sofreram bastante, muitas pessoas pereceram, era muito difícil, uma viagem longa, né? E muitos deles muito frustrados pelo tipo de vegetação que encontraram, que não conheciam, né? Não tinham o alimento que eram acostumados, então sofreram bastante. Tanto que alguns deles conseguiram até retornar depois de um tempo, né? A minha mãe, quando veio, então que naquele tempo não tinha automóvel, né? Então era o cavalo bem encilhado e as mulheres tinham o selim. E a minha mãe veio montada da estação Faxinal, desembarcaram do trem, ela veio até o Rio da Ponte, que aqui nós temos na margem direita, né? Atravessava lá em cima na zona de Bozano, por aí. Então tinha um lugar lá que chamavam naquele tempo os vaquenos. Então ele passava nadando e puxava o cavalo também passava nadando, né? E a minha mãe fechou os olhos quando o cavalo entrou na água e só abriu os olhos depois que estava em terra firme. Aí o caboclo disse assim, já pode abrir os olhos que já está em terra firme. De Cruz Alta a Ijuí, possivelmente a maioria caminhando mesmo, e aí se estabeleceram nos primeiros tempos num barracão que acolhia em Ijuí os emigrantes das mais diversas etnias. A grande maioria não retornou, persistiu, lutou e muitos venceram, né? Quando eles chegaram aqui, a primeira coisa, quando receberam as áreas, eles foram em procura de água, de uma vertente de água. Isso aqui é uma zona de muita madeira de lei, né? Grápia, cabriúva, cedro, louro. Então, eles precisaram abrir um pique para ver no mato aonde achar a vertente,
para daí construir a sua moradia e se colocar, né? Eles receberam como auxílio inicial um machado, uma foice, 2 pacotes de prego, um facão, e para cada 4 famílias, cada família recebeu também um rebolo de afiar o serrote e um serrote traçador, que era para derrubar então a mata virgem que existia. Eles mesmos seraram as madeiras, as tábuas e tudo, construíram a casa. Ficaram primeiro com o chão batido. E a madeira, as tábuas, era cerada a muque. Os primeiros imigrantes se alojaram em barracões, uma vez que não havia muita estrutura e havia tudo por ser feito ainda na região. E casa, que é bom, não tinha. Então eles fizeram, no começo, veio os voluntários e fizeram uns galpãozinhos. Não houve ajuda de ninguém, do governo. Acho que os pioneiros tiveram que construir as suas moradias conforme podiam. Olha, eram casas de madeira, casas simples, geralmente um quarto, uma sala, uma cozinha, o suficiente para poder abrigar, porque a intenção principal era sempre o trabalho. E a casa era uma consequência do trabalho. Então não havia muito se dedicar assim à ornamentação de uma casa, era o suficiente para poder viver. No começo, então, nós podemos imaginar, né, uma civilização avançada já, começando a parte da industrialização na Europa, vir para uma mata virgem infestada de insetos, animais, cobras, inclusive animais selvagens. E temos que imaginar ele sair de uma casa com máquina de lavar roupa, luz elétrica e tudo, e vier aqui para o mato, não entendendo a língua, não conhecendo a comida, tendo mosquito, bichos e pragas, o que sofreram. E chegaram, inclusive, no primeiro período, caçarem onça e outros animais ferozes aqui, né? A avó contava que eles pegavam, botavam para assar um pão, a coisa, farinha de onde? Do quê? Do que eles faziam? Então socavam milho dentro do pilão para fazer um milho, uma farinha de milho, que não existia, moinho nada. E ali diz que nas brasas botavam a forma em cima da brasa e brasa em cima e faziam o pão para eles se sustentar. Eles entravam no mato só com o facão para poder abrir os piques para eles poderem plantar. Mas estavam contentes igual porque estavam livres. Mas com o entusiasmo de uma terra deles, e nova, e futuro, construíram tudo, ergueram tudo. E quando a casa estava mais ou menos erguida, foram a Cruz Alta para buscar mudança. Várias outras experiências foram feitas nesse tipo de colonização, mas que não deu certo. Eles queriam a diversidade maior entre essas etnias, que no começo parecia uma torre de Babel. Todos falavam línguas diferentes e a comunicação era muito difícil. E a própria situação de dificuldade também na Mata Virgem. Então eu acho que foi muito difícil esse começo, porque em um determinado momento você era escravo e daí deixou de ser escravo. Daí, o que tu está levando? Não levava nada. E tu seguia, ninguém te dava emprego, então a dificuldade foi enorme. Então, chegando aqui, eles também tomaram essa decisão, né, de permanecerem todos juntos. E disso nasceu esse sentimento comunitário, essa integração de autoajuda, de mútua ajuda, né, um colaborava com o outro. Antigamente havia muita dificuldade na saúde, então dava um negócio grave, você pegava o melhor cavalo e você mandava a Cruz Alta o que dava para ir e voltar no tapa, num piscar de olho, né? Como era difícil naquele tempo, porque as pessoas, as crianças principalmente, morriam muito. Os suecos, os poloneses e coisas, perderam muita gente nessa fase. Médico não existia. Houve casos de gente padecer, falecer por falta de medicamento,
porque por falta de recurso médico, né? Porque o que existia era o curandor, benzedor. Que a minha bisavó perdeu dois tios, né? O tio que tinha 4 anos e o outro tinha 6. Então deu uma doença chamada gripe, que sufocava a garganta das pessoas, né? E daí quando ela estava dando os chás que tinha, e compressas e tudo que eles podiam fazer para baixar a febre e tal, ela entrou no quarto e viu os 2 meninos falecidos, né? Então aquilo foi um choque para eles. Tiveram que vir para Ijuí buscar remédio e Ijuí para Cruz Alta trazer o remédio para eles, né? O padre Kulber também fala que morriam pessoas como gafanhotos, né? Então ele queria dizer que a região era realmente muito inóspita, né? Era difícil, né? Tudo a pé, não tinha condução, não é como hoje, né? E tinham que superar todas essas dificuldades. A própria falta de alimentação, né? Porque no início esses imigrantes recebiam por parte do governo, os adultos, R$400 e as crianças R$200 cada uma, para poderem se manter inicialmente até que essas lavouras pudessem ser providenciadas. A oração sempre foi a primeira coisa da família, no início do dia e no fim do dia. Todas as famílias polonesas ornamentavam o altar na sala, e onde a família se reunia para rezar. Eles tinham muita fé e isso ajudava muito. Eles eram fortes porque viviam numa comunidade, e principalmente numa comunidade de fé, e tendo Deus como no mais alto de todos. Todos nós, netos da avó e do vô, a gente ia lá, ficava na casa deles, à noite não tinha luz elétrica, era só no lampião, né? E nós ficávamos entre 4 e 5 numa cama daquelas feita de madeira, e o colchão fazia barulho, era palha de milho, né? Então isso a gente lembra até hoje, comenta, né? Então isso assim, ó, é uma recordação que jamais você esquece. Porque eles desde cedo trabalhavam. Criança com 8, 10 anos, não era sacrifício trabalhar. Eles, em vez de brincar e tudo, ocupavam o tempo aprendendo, brincando. E os filhos, à medida que também iam crescendo, já com 12, 13 anos, já começavam a se ensaiar nos trabalhos da roça. Na capina, na plantação de milho, feijão, enfim, todas essas atividades. O boi, eu fui domador de boi, né? E até, às vezes até me dava saudade, né, da época do boi, porque eu com 10 anos já lavrava roça de toco, né, com boi. Me dá saudade porque a gente levantava 4 horas da madrugada, tratar os boi, tomar chimarrão, fazer café para o resto dos irmãos que eram mais novos, para no clarear do dia cangar 2, 3 juntas de boi e ir para a roça. Porque na época era o boi e o cavalo, o nosso trator, né, era a ferramenta de trabalho, era o animal. Eu usava pendurado em cima do pescoço uma malinha, grão de milho, e fazia buraquinho e botava 3, 4 grãos. Quando eu ia para a roça, nós dois ia. Ele ia lavrar com os bois e eu com os cavalos. Nós os dois trabalhava na roça. E assim toda que planta e colhia. E a base não é assim como hoje esse maquinário. Antigamente era só a base de foicinha e a base de enxada plantar e tudo. E hoje não, hoje é só maquinário que faz. Hoje, por exemplo, não existe mais o ferreiro, né? E o ferreiro era o industrialista da época, era o ferreiro que fabricava a ferramenta, a enxada, o machado, a foice, a carroça, né?
Era o ferreiro, o industrialista, o fabricante. Como hoje tem as fábricas de trator, na época eram os ferreiros. E claro, na época também o município de Juí, o nosso núcleo aqui era pequeno. Essas ruas aí nem calçamento tinha. Era pedras que tinha. Tinha barro, quando chovia barro que nem sei, né? Vinha as pessoas, tudo vinha de carroça de fora. Chegava na loja, traziam carroça, o casal vem lá fazendo as compras, tudo de carroça. Antigamente sim. Essa rua tudo, Rua 15 de Novembro, depois de tantos anos, tinha 2 carros. Carro não tinha. Surgiu depois, uns 29, 27. E não tinha aquela época. Saía um carro caminhando, a gente corria para ver o barulho do carro, né? O gaúcho não é uma etnia, o gaúcho é uma congregação de etnias. A formação gaúcha começa pela formação gaúcha. Passa a fronteira em busca de couro e sebo e nós fomos formando o nosso reduto. E esse reduto formado por aqui era por pessoas com descendência espanhola, com descendência portuguesa e o nosso pelo duro, esse homem que já estava radicado aqui e que conhecia a região como poucos. E negros assim como eu, olha, era raríssimo, quase que não existia. Eu fui para uma escola que o único negro era eu. E aí até me perguntavam, mas você é africano? Você veio da onde? Então achei até gozado, porque eu brasileiro, formado, cheguei aqui, chamava a atenção do pessoal, mas você veio da onde? Eu tinha bastante amigo, porque era guri, né, e a gente era muito arteiro, né, e casualmente todos os meus vizinhos eram descendentes de alemães, italianos. Quando eu cheguei aqui em 1964, existia o negro, né, mas não aparecia na sociedade. Logo no início da colonização havia muita dificuldade no idioma, né? Porque quem falava em polonês era polonês, quem falava o alemão era o alemão, quem falava o holandês era o holandês. Mas toda sorte que já tinha os caboclos aqui. Os caboclos já foram se misturando, já foram entendendo e se comunicando, interpretando e chegavam no denominador comum. No caso, por exemplo, chegava assim, ó, por exemplo, tinha um alemão, dono da tenda, chegava um polaco, vender. Banha. O polaco tinha da carroça dele a abóbora. E o alemão entendia que era banha de porcos. Outro pegava, fazia feirinha de carrocinha, chegava dos mais instruídos da cidade. Quer comprar salada? Salada. Perguntava para ele, uma salada do quê? Pois salada, tu quer ou não quer? Pegava a carroça e ia embora. A cidade do pai fez uma horta, nós enchemos a carrocinha, chegava nas casas da cidade, bebe. Quer comprar salada? Para salada o que você tem? Uma salada. Uma salada o que você tem? Saía bravo dela, não quer salada. Se respeitavam, um respeitava o outro, cada um tinha a sua cultura, que era diferente, né? Pega o alemão, pega o polonês, pega o italiano, aquela cultura que vem lá dos antepassados. Eles se visitavam e se conversavam bastante, sabe? Então deu mais facilidade, um entendia um pouco mais fácil a outra língua e daí se entenderam bem. Só que onde tinha essas famílias de caboclos brasileiros que eram vizinhos, então esses também, mas era por... Se precisava uma coisa que não sabia o nome, ele mostrava, né? Fazia gesto e se entenderam. A avó sempre disse que não era tão difícil. Aí, os vizinhos mesmo, onde eu morava, eles tomavam mate. Então, eles me convidaram, a vizinha, ela muito querida, Deus tinha ela me sentava. Eu dizia, eu não vou sentar, eu não sei falar para eles dar risada. Esperam 3 meses.
Depois de 3 meses comecei a entender tudo, aí eu sentava com eles, conversava, aprendi a tomar mate. Na época da imigração portuguesa, no início da colônia, os pais portugueses preferiam muito que as suas filhas se relacionassem com outros portugueses ou outros descendentes de portugueses. Então, havia sempre uma dificuldade nos relacionamentos, né? A tradição que a gente tinha era de negro casar com negro. Eu mesmo sempre queria casar com negro mais preto que eu, porque a gente era acostumado a estar no meio dos negros, né? E depois que eu casei, que eu vim para cá, que eu acostumei, então eu dizia, quando os meus filhos estivessem na idade de namorar, eu ia voltar para lá para eles casar com negra, né? E hoje minhas noras são brancas, e não sei se elas fossem negras, se me dá tanto, a gente se dá tanto como a gente se dá hoje. Holandeses lá casaram com as moças polonesas, sabe? E aí, às vezes, os velhos não gostavam disso. E daí deu, às vezes, um pouco contratempo, né? Mas, no fim, deu junto, porque meu cunhado ele era casado com uma polonesa, bem polonesa mesmo, sabe? Deu até que os dois ficaram 80 anos, 80 e tantos anos. Deu certo. Então faleceu um judeu. E como ia daqui a Cruz Alta, se viajava quase um dia naquela época, porque não tinha asfalto, não tinha, era só uma picada para lá, não tinha estrada. Então muita valeta e tudo. E eu sei que o pai disse, vamos levar uma merenda junto. Então levaram pão e linguiça. Isso era o sanduíche de antigamente nas viagens, nos passeios e nos transportes. E no meio tempo o pai parou o carro e tudo, bom, agora vamos lanchar. E puxou aquela linguiça e tudo. Disse o judeu, não, mas eu não posso, ainda mais comer aqui com um morto. Eles iam levar um morto para a Cruz Alta. Aí diz o pai assim, não, vem cá, rapaz, ninguém está te enxergando aqui, come, o que tu vai comer? Só pão seco e tudo. Se tu não conta e o morto não fala, então eu vou comer. Nunca ouvi dizer que houvesse desavença entre um e outro. Tinha família polonesa, família alemã, família italiana, vizinhos, e se davam bem. E na convivência, eles deixam do sistema muito severo de educação e se amenizam e se abraçam e repartem as coisas, tanto em religião, em comida, em amizade e tudo. Foi muito gostoso. Ele sempre disse que não teve dificuldade nenhuma aqui na convivência, porque se falava todas as línguas e todas as profissões eram presentes. Olha, eu não me lembro da data, não me lembro da data. Mas houve dificuldades, né? Começante no mato e teve dificuldades, né? Mas sempre tinha alguma saída, né? O ensino era muito rigoroso. Hoje em dia, eles praticamente mandam as crianças ler uma coisa, ver o que tem mais facilidade, pelo vídeo, pela televisão, pelo rádio, por tudo. Antigamente não tinha nada disso, então era tudo pela via oral, né? E as professoras nos ensinaram a escrever corretamente e reto. Botavam uma régua. Agora, o professor naquele tempo surrava. Ou nós apanhava se fazia arte, ou não fazia assim, para escrever, conta para fazer, de mais, de menos, e errava. Olha, dava umas palmadas nas mãos que Deus o livre. O primeiro ensino ministrado aos filhos dos imigrantes poloneses foi dado pela família. Não tinha escola. Depois, eles se cotizavam e pagavam um professor para ensinar o que ele sabia para as crianças. E mais tarde, sim, foram construídas escolas particulares. Quando chegaram aqui, aí me disseram que tem uma colégio das irmãs, que tem uma freira e uma professora falava francês. Eu fiquei feliz da vida. Aí nós fomos, eu e meu marido, levamos criança lá e começaram a normalista, faziam uma roda. Eu botava eles no meio, assim, para ver só eles, crianças,
Falava francês porque lá no Líbano a colégio não é uma língua só, 3 línguas. Eles adoravam eles. Tudo queriam aprender, queriam ver como criança pequena fala francês. Parece uns bonecos estavam na mão deles. Chegava em casa, pai, olha lá o professor surrou. Bem que fez que surrou. Hoje o professor apanha e sura para ver. Hoje criança não pode, professor dar um tapinha, nem um puxão de orelha. E nós ajoelhava em cima de um grão de milho. Até eu ainda ia numa escola que tinha... Nós estudava polonês, depois foi proibido. Aí botaram os professores, que eram estrangeiros, tudo para a rua. Eu tinha que caminhar 8 quilômetros a pé para ir aprender um pouquinho de escola, né? Depois não tinha mais professor, né? Então eu me lembro que até o meu professor também foi preso. Prenderam ele também. Quem falava em austríaco ou alemão, austríaco não tanto, mas alemão foi preso, né? Os austríacos nem foram tão prejudicados como os alemães, né? E o governo pôs uma professora brasileira lá na frente da classe, que ficava sentada de mãos cruzadas, de braços cruzados, olhando severamente para nós. A gente, como dizia na gíria, não podia mais nem rir em alemão, né? Pessoas idosas, mulheres inclusive, que não sabiam falar português, foram levadas presas por uns dias para interrogatório porque falavam a língua italiana. Nós, crianças, nós sentimos muito porque nós tínhamos aquelas histórias infantis que são mundiais, como João e Maria e a Branca de Neve e tudo, mas como era escrito em alemão, nós tínhamos que queimar. Os mais idosos não conseguiram aprender o português, terminaram indo a óbito falando dialeto. Isso foi muito pesaroso, muito traumatizante para nós. Mas passou tudo e eu acho que foi ótimo, porque afinal nós estamos no Brasil, né? Eu comecei minha vida com um cavalo emprestado do meu sogro. Eu tinha um cavalo de solteiro e uma carroça emprestada. Eu me emocionei, não faz muito tempo, né? Que meus filhos estão tudo em Mato Grosso. Graças a Deus, hoje é maquinário. Quando olhei aquele baita maquinário caminhando para tudo que é lado, máquina aqui, hoje tudo moderno, me lembrei daquele meu cavalo do solteiro, que daqueles casquinhos daquele cavalo, hoje até aquilo aparecendo uma barbaridade. Começou a vida ali, né? E chorei, sozinho estava retirado e me emocionei. O imigrante trouxe consigo bastante cultura, né? Trouxeram junto consigo também o pioneirismo de enfrentar as dificuldades, de buscar coisas novas. Aqui o caboclo tinha o tradicional, né? Que era o plantar para sobreviver. E o imigrante já veio com a intenção de fazer a vida melhor. Eu me lembro de uma história do meu pai. Ele trabalhava com modelagem. E eu me lembro de uma ocasião que chegou uma pessoa para fazer uma peça de uma coletadeira muito complicada. E ele olhava para aquela peça, ficava olhando, e eu me lembro que o senhor, o dono dessa peça, dizia assim: o senhor faz essa peça? Ele olhava e disse assim: alguém fez essa peça? Não, alguém fez. Pois então eu vou fazer. Então é isso que me orgulha. Quer dizer, não desistir. E o desafio que aparecer, a gente tem que vencer esse desafio. E a gente não desiste, não é um povo de desistir, a gente quebra a cara, mas tenta. E isso faz com que a gente esteja aqui
lutando pela nossa etnia, lutando pela nossa cultura. E o legado está aqui. Ter a nossa família, ter a minha filha, meu genro, meu neto que está aqui, minha esposa que é minha companheira, isso nos orgulha, isso faz com que a gente não desista. Os imigrantes nos deixaram hospitais, deixaram escolas, deixaram cidades. Com muito trabalho, com muita dedicação, ajudaram a construir o nosso Rio Grande, o nosso estado, a nossa cidade, e isso nos orgulha muito. E os homens só morrem quando não deixam nada. E eu quero deixar eles como herança. Nenhuma moeda de ouro, mas o meu nome. Assim como eu tenho orgulho de ter herdado o nome do meu pai. Me orgulho lá de ser negro e eu acho que deixei um legado para os meus filhos que hoje se orgulham de mim. Eu me emociono quando eu me lembro dos meus avós ou dos meus antepassados, porque foi eles que nos trouxeram essa cultura, foi eles que nos deram essa educação que a gente tem, né, e que a gente pode passar para os filhos, que sabem que é uma educação sadia, perfeita. Meu pai e minha mãe, eu sinto muita saudade, porque se não fosse eles, eu não seria o que eu sou hoje. E sempre me apoiaram muito quando eu fui estudar. E a única herança que eu tive foi dizer, estude, porque nada mais tenho para te dar que não seja o estudo. Quando nós cantamos, quando nós dançamos, nós fazemos isso um ato de ação de graça aos nossos antepassados. Um ato de agradecimento por esse legado maravilhoso que nós temos e temos a obrigação de deixar para os nossos filhos e netos. A saudade a gente curte um pouco todos os dias, é uma coisa introspectiva. Muitas vezes você vai fazer alguma coisa aqui, a gente pensa, poxa, fulano tivesse aqui seria tão bom. A gente lida lembrando e eu faço questão de lembrar. Eu faço questão de lembrar. Mas essas pessoas que hoje não estão mais conosco, elas ainda não estão fisicamente conosco, mas eternamente estarão em nossos corações, eternamente estarão olhando por nós onde quer que elas estejam. Nós somos os troféus dos nossos antepassados. Tudo aquilo que eles passaram, de sofrimento, de vida difícil, nós somos a glória deles hoje, se eles pudessem nos ver. Deixei tudo, meu parente, deixei tudo lá. E de graça de Deus, aqui estou bem. Casei, tenho filho, de graça de Deus, muito bem. Eu sinto muito feliz aqui no Brasil. É isso aí. Havia o consenso de que Juiz estava sem ideias, que não estava progredindo e que precisava se inventar um novo rumo para Juiz e a região. E dentro dessa retomada se pesquisou, afinal de contas, quem somos nós? Ijuí é uma terra de culturas diversificadas. E nós nos inserimos dentro dessa diversificação, cada um com a sua herança cultural. E nós começamos a participar de umas reuniões com vários grupos de Ijuí. Começamos com os italianos, com os alemães, com os poloneses, com os russos e com os japoneses.
né? E o que era? Levar a ideia de que nós precisaríamos ter o quê? A visão popular. O importante era você mexer com vestimenta típica, comida típica, prédio, arquitetura típica, ou seja, retomar isso, recuperar isso, né, e revivenciar isso. E em segundo lugar, que não poderia ser só uma família fazer isso, não poderia ser só um político, tinha que ser grupo, tinha que ser comunidade. Bom, a ideia pegou. Um dia chegou em casa e perguntou para a mãe dele assim, mas vem cá, qual é a etnia que eu sou afinal? Por quê, meu filho? Não, porque todas as etnias lá na escola têm casa no parque. Por que a gente não tem? E daí ela chegou em casa e ela disse, mãe, eu vou dançar nos alemães. Tá? Pode ir. Só que ela era pequena, ela deveria de ter uns 9 anos, então a gente tinha que acompanhá-la, né? Uns dias depois teve um baile da Expo, como tem até hoje, na SOGE, e eu encontrei o professor Adelar Baggio, que veio me dizer, e vocês árabes, quando é que vão fazer a casa? Isso foi um trabalho de diálogo, de provocação, de motivação, de convencimento, de descoberta, que ninguém vai matar isso até hoje. Poderemos ter crises, nós tivemos momentos difíceis, mas ninguém mata. Então, é uma coisa que não tem estátua, né? Do fulano, né? E não pode ter mesmo. Mas, em 1987, quando em Ijuí parecia que já isso tudo estava se perdendo, a gente teve forças de revirar os baús, de ver nas conversas com as vós, com as entrevistas com os antepassados, a gente conseguiu retomar toda essa cultura que não estava apagada, estava viva no coração e na mente das pessoas. Passou-se a vivenciar uma coisa boa, uma redescoberta, aquilo que nós dizíamos, vamos para o baú fala muito. E no baú tinha fotografia, no baú tinha roupa, no baú tinha receitas, tinha plantas, tinha diálogos, tinha instrumentos musicais, tinha um mundo de coisas. Emergia do povo pela vontade, pelo que eles tinham no coração. O folclore renascia das cinzas quando achavam que estava acabado. E voltou vivo, forte, como está. Lá na Itália, eles não acreditam que nós temos um centro cultural. E quando a gente diz, ele diz, mas vocês têm, vocês estão cultivando, vocês estão mantendo as tradições que nós estamos perdendo aqui. E eu percebo hoje, pelos nossos parentes que estão lá no Líbano, o orgulho que eles têm de nós também. Nós deles também, mas eles assim, eles têm muito orgulho de nós. A minha mãe, ela chega no Líbano, tu não tens ideia assim do respeito que eles têm por ela. Do respeito. Ela é a nossa matriarca aqui, mas lá ela é matriarca deles também. Após 20 anos, mais de 20 anos de história, a gente já sente que nós também somos história. É a gente relembrar de quando a gente começou, a gente não tinha como pagar ônibus para as pessoas virem trabalhar aqui, então nós ficava até as 2 horas da madrugada aqui, daí íamos levar as pessoas para casa, outros dias 5 horas ir buscá-las, trazer para cá, para levarmos adiante o que nós tínhamos fé que ia acontecer. E aconteceu. Eu diria hoje que todo jovem que começar dentro de uma etnia procure resgatar aquilo que os antepassados deles trouxeram da sua pátria-mãe. Então, guardem isso, guardem materialmente para os outros verem, mas principalmente na história de vocês, e vocês aspirem não aos hotéis finíssimos da Europa, mas o mundo melhor, aquele mundo bonito, aquele mundo da paz, aquele sonho espetacular, que é o que importa para todos nós, depois de tudo isso da nossa história.
gente sente um orgulho muito grande quando vê uma criança vestida com os trajes típicos da Letônia. E a gente tenta passar essa cultura desde pequenininho. Passei para minha filha esse amor à cultura espanhola e estou passando para minha neta, que será o futuro da casa, talvez o futuro da casa espanhola, essas crianças de agora. Como a gente sempre teve essa essência espanhola, né, no nosso sangue, né, através da minha prima, que já estava dançando aqui nos Espanhóis, logo quando foi fundada a casa, eu acabei também entrando no grupo juvenil. E agora a gente está aí até hoje no grupo, já estou aí há 18 anos dançando, né, levando em frente o nosso grupo. E nesse meio tempo aí dessa minha jornada aqui na etnia, eu conheci minha esposa, né, que a gente está aí dançando até hoje. E a gente tenta não deixar o grupo acabar, a etnia continuar, porque é uma grande satisfação e emoção muito grande estar aqui dançando e presenciando aí com o meu filho aí. Como que foi? A mesma coisa você. O meu maior orgulho é participar do movimento étnico dos poloneses desde o ano de 1987 e conseguir levar comigo e passar nas gerações que são nas minhas filhas todo esse legado cultural que foi passado a mim pelos meus avós e pelos meus pais e que com certeza elas darão continuidade futuramente. Os meus avós, eles são letos, o meu pai, ele é leto. Eu sou leta com muito orgulho e quero que a minha filha, espero que a minha filha continue essa cultura leta e amando e passando isso adiante para todas as outras gerações. Dançar é uma emoção tipo que vem de dentro de mim, então me sinto outra pessoa quando eu estou dançando. No futuro eu sonho ser presidente da Casa Afro. Eu gosto de me vestir com a roupa portuguesa porque ela é muito colorida e eu me sinto muito bem. Eu quero dançar com a minha mamãe e com o meu papai quando eu crescer. Um dia eu quero ser a primeira prenda. Meu grande sonho é dançar no grupo Leto, porque eu acho muito bonitas as danças. Eu gosto de dançar e andar a cavalo e um dia eu crescer que nem o meu pai patrão. Eu quero continuar dançando porque é muito legal. Eu gosto muito da casa portuguesa, com certeza. Nosso manto sagrado do pavilhão tricolor abrigou o imigrante que chegou com muito ardor. O sonho de nova pátria fez nascer um novo dia. Na mescla de tantos povos, um novo tempo surgia. Crendices e dialetos, folclores e tradição, cada um com seus legados guardados no coração. São bravos chegando unidos, abrindo estradas pra nós, e as crenças vão se fundindo no sangue dos meus avós. Quem veio no trem da história pra esta terra de Juí, relembra agora o passado, no encanto da Fenadi. São bravos chegando unidos, abrindo estradas pra nós, e as crenças vão se fundindo no sangue dos meus avós. Quem veio no trem da história pra esta terra de Juí, relembra agora o passado, no encanto da Fenadi.
deu frutos, cada um tem o seu pão. Cada história um intento, todo intento uma oração. As marcas dos imigrantes são orgulhos imortais, uma história de esperança pra não esquecer jamais. Quem plantou sonhos fecundos para os filhos que virão, deixará mais que um legado, um exemplo de união. São bravos chegando unidos, abrindo estradas pra nós, e as crenças vão se fundindo no sangue dos meus avós. Quem veio no trem da história pra esta terra de Juí, relembra agora o passado no encanto da Fenadi. São bravos chegando unidos, abrindo estradas pra nós, e as crenças vão se fundindo no sangue dos meus avós. Quem veio no trem da história pra esta terra de Juí, relembra agora o passado no encanto da Fenadi. Relembra agora o passado no encanto da Fenadi, no encanto da Fenadi, no encanto da Fenadi.